Então, tô tentando puxar alguém que é melhor que o Valdívia, por isso que eu tô... Viu? A dificuldade tá aqui. Todos têm talento, o Haaland, tudo bem, é o talento dele ali de... Só de fazer gol, né? O jogador do Flamengo não está acostumado com uma arbitragem correta. O Buffon tá mal posicionado pra caramba aí. Tô vendo. Então, quero ver se o Buffon... O juiz apitou e tá começando mais um Fala Tudo com Murilo Dias, o melhor talk show que a internet brasileira já viu. E é o melhor porque aqui nós temos os melhores convidados como ele. Eu vou ter que colar. É jornalista, ciclista, vidente, fábrica de aspas polêmicas e ídolo da minha mãe. Sabiam dessa? Minha mãe ama ESPN. É o cara da ESPN, Bruno Vicari. Seja muito bem-vindo. Palmas pra ele. Muito bem-vindo. Gostei do fábrica de aspas polêmicas. Gostou dessa? Gostei. Não sabia que eu tinha essa alcunha. É, não sabia, A mas gente gostei. vai abordar isso. Tá a gente bom. vai abordar. E se você quer ver muito mais, já deixa seu like, já manda esse vídeo pra todo mundo, porque o papo vai ser muito bom e vai começar com aquele velho perfil que a gente faz aqui com os nossos convidados. Bruno Vicari, qual que é o seu nome completo, pra começar? Bruno Longano Vicari. E o seu time de coração, Nossa, hein? já começa assim? É claro. Eu sou jornalismo, futebol clube. Tem Talvez, essa? a gente pode falar ali Sociedade Esportiva Jornalismo? É, o Avalone diria isso. Podemos falar isso, né? Ok. Já entendeu, né? Comida favorita? Pizza, Pizza, um hobby. praticar esporte. E um sonho que você tem? Um sonho? Eu quero cobrir um Super Bowl. Caraca, já saindo ali do futebol. E já saindo do futebol. Então, ESPN, alô, diretores da ESPN. É isso. Já tem o cara... Já cavei. Já cavou, já tem o cara. Agora, pra gente fechar, algo que as pessoas não sabem sobre você, mas você gostaria que elas soubessem. Nossa, que as pessoas não sabem sobre mim. Talento misterioso, Caramba, essa eu não pensei, hein? alguma coisa que você queira compartilhar agora. Algo que as pessoas não saibam sobre mim. Que eu sou um cara tímido. Você é tímido. Que eu sou, porque Tá ao vivo todo dia na TV. Então, E é exato. tímido. As pessoas não sabem, às vezes eu vou numa, tipo, um churrasco de família, um jantar, uma coisa assim, as pessoas acham que eu vou chegar lá soltando frases polêmicas. Sim. Não, eu sou um cara quieto, que fico ali na minha, assim, que sou extremamente tímido. As pessoas nem imaginam que eu sou a pessoa ali da televisão. Sim, assim. sim, até porque você é sempre muito bem comunicativo, É. certo? Falando de aspas polêmicas, você soltou uma que eu quero até resgatar, que não é polêmica essa toca aqui, ó, no coração. Abre aspas. Todo mundo é palmeirense, eu sou o único jornalista da família. Assim, não só dentro da minha árvore genealógica, vamos falar assim, porque tanto da parte de pai quanto da parte de mãe, todos os meus avós e, consequentemente, tios e meu pai, minha mãe e primos, todos são palmeirenses. E aí eu casei com a Simone, que tem uma família com exatamente a mesma árvore genealógica. Então ela vem também de família italiana e todos os tios, irmãos e primos, todos são palmeirenses. E aí nós nos casamos. Nós temos nossas filhas. As xodós da torcida do Palmeiras. Que puxaram a mãe. Só a mãe. Só a mãe. Apenas a mãe. É, mas você sabe que isso daí, hoje em dia, tem muito essa discussão assim, do empoderamento, do espaço da mulher no futebol, que é fundamental e que eu acho muito bacana. E as pessoas acham que as minhas filhas são palmeirenses e tentam associar isso a mim. Mas isso é um fato, é por causa da minha esposa, que sempre frequentou estádios, que é corneteira, que entende muito de futebol, e minhas filhas acabaram puxando a mãe. Agora vamos falar das suas filhas. Tá. Como é ser pai de uma torcedora símbolo do Palmeiras como a Estela? É engraçado, porque a Estela coloca lá no Instagram dela, assim, mascote do Palmeiras, porque viralizou, assim, alguns vídeos dela, né? Alguns vídeos viralizaram. E é engraçado porque quando muitas vezes eu tô andando pelo bairro, as pessoas querem falar com ela. Sim. Ali. Então já teve gente que a gente estava andando ali, criança principalmente, quis tirar foto com ela. Então É uma coisa... influenciadora de Palmeiras ali, né? É, acho que sim. Acho que é um pouco. Ela acaba tendo até alguns benefícios que outros torcedores assim não têm, porque por causa da minha profissão, às vezes ela tem alguns acessos que um torcedor normal não teria. Então, por exemplo, no ano passado e no ano retrasado, eu participei de 2 apresentações do Bola de Prata. Imagina que de 2022 o Bola de Ouro foi o Scarpa. Sim. No ano passado mesmo, mas aí ela não foi na premiação, mas assim, no de 22 ela estava lá na plateia, então ela pôde ver os jogadores. E dos outros times também. Foi no podcast do Palmeiras, Foi no entrou podcast, no CT lá, sim. Isso, exato. Então,
Então, assim, o que para um torcedor é mais difícil, de repente numa premiação, conhecer um jogador, ela acaba tendo, assim, a vida dela de torcedora facilitada por causa disso. E ela quer seguir o caminho da comunicação? Ela fala que quer ser jornalista. É um orgulho pro papai? A minha esposa também é jornalista, Sim. minha esposa é jornalista e educadora física. E a gente se conheceu trabalhando aqui perto, até na Rádio Jovem Pan. E a gente fala, tem certeza, tal, mas ela fala que quer ser jornalista esportiva. Só que ela ainda é nova, ela tem 11 anos. Então, não sei, talvez ela Dá mude tempo de ideia pensar até lá. numa carreira menos estressante. Exato. Né? E até porque a gente fala pra ela, ó, desde que você nasceu, ou agora, vocês duas, né, a Vitória também que é mais velha, vocês pegam a parte boa da profissão. Sim. Que é essa, né, que é ir ali, conhecer os jogadores. Mas o plantão de Série B ninguém não, pensa. isso aí ninguém pegou. Quando Sim. eu tava ali, aí assim, a minha esposa roeu esse osso Sim. comigo. Quando eu comecei a trabalhar, poxa, eu demorei 3 anos pra falar no ar, pra dar um palpite de um jogo na Jovem Pan. Hoje em dia, se Twitter, você tem talento, se você tem simplesmente um talento, você já está produzindo conteúdo aí na rede social. Vamos ver então se a Estela vai ser uma palmeirense jornalista como... Também. Como eu, né? Como você. Como eu, com certeza. Ó, Bruno, vamos falar muito de futebol, então agora começa aquele quadro famoso aqui no Fala Tudo, o Puxa Papo. Você vai pegar 3 cartinhas aqui com perguntas aleatórias de futebol, e aí você dá pra mim as cartas e eu leio e você responde. Não é mágica não, né? Não é mágica, até porque eu sou péssimo. Tira as nisso. 3? Pode tirar aí, aí você me passa. Vamos lá, mais uma. Mais uma aqui, vai. Pronto, ficou fácil. Boa, vamos lá. Qual foi o maior risco à sua integridade física que você já enfrentou por causa do futebol? Tem alguma dessa história? Tá, tem. Opa, vamos lá, Principalmente então. na época que eu era repórter pela Jovem Pan, quando a gente começa, a gente é o terceiro repórter. Né? Na época eram 2 repórteres que cobria cada time, né? Isso numa transmissão normal. Sim. Então tinha um repórter que cobria um time, outro repórter que cobria o outro, né? Que ficava ali atrás dos gols. E o terceiro repórter é o cara que fica, o outro lado, né, que a gente chamava, que fica na arquibancada, que fica entrevistando as pessoas, tal. Então, por exemplo, quando tinha clássico e ainda tinham 2 torcidas aqui em São Paulo... Saudades desde já? Então. Mas aí, tipo, tinha briga mesmo, né? E aí tinha bomba estourando e cavalaria correndo. E você, como repórter, você tá lá pra isso, né? E ainda, imagina, trabalhando no rádio, para você contar o que está acontecendo e o que é importante pro rádio, você ter o som ali do negócio. Então, tá tendo briga, o que é legal ter? A bomba estourando, esse tipo de coisa. E o repórter se fudendo. O repórter tá lá, exatamente, né? O repórter tá lá e perto e tal, então eu já passei por algumas dessa. Eu presenciei aquele até um que é histórico, assim, que é um do Palmeiras e São Paulo, do Gás de Pimenta. Gás de Pimenta, semifinal de 2008, se eu não me engano. Tava eu e o Eduardo de Menezes, eu pela Jovem Pan, o Eduardo de Menezes estava pela Rádio Globo. E a gente tava junto meio que fazendo essa coisa do outro lado. Sim. Aí de repente confusão e gás, não sei o quê, era o terceiro repórter que tinha que ir lá, aí não tinha o barulho do gás, mas a gente tinha que, não, realmente, Sonoplastia. Isso. Sentiu o efeito do gás? Como é que foi essa história aí? Foi Então, real? Não, foi real. Foi real, assim, teve um problema de gás, tipo um gás de pimenta ali no vestiário do São Paulo. Era embaixo na época ali no Parque Antártico, era embaixo do gramado. E aí tinha uma janela ali, dava pra sentir que realmente teve o gás. Não foi armado. Não, foi... então, o que ficou no ar era assim, foi alguém do Palmeiras que jogou, foi alguém do São Paulo que encenou, tipo, na época teve essa polêmica de um acusando o outro. E como terceiro repórter, o que você apurou nessa história aí? A gente não conseguiu descobrir da onde foi assim, quem tinha feito. E também essa história, como o gás ficou no ar, assim, depois nunca foi revelada. Gostei dessa metáfora. Mas que teve o gás, teve. Sim. Não era encenação do São Paulo, que até algumas pessoas imaginaram que era encenação. Não era encenação. Aconteceu. E eu lembro que teve uma vez também no Morumbi, a gente muitas vezes ia entrevistar outros torcedores, assim. Aí eu fui entrevistar a torcida do Grêmio. E foi normal, assim, né? Cara, aí a torcida do Grêmio viu que eu era da imprensa de São Paulo, aí os caras quiseram me pegar lá. Saiu correndo? Não, aí eu meio que bati de frente, assim, com os caras. Peitou? Peitei. Pô. Falei, até porque se eu era mais jovem, era corajoso, não tinha as filhas, aí você, né? Aí você... Sai na mão com o que precisa sair na mão. Não, aí eu já pensei nisso, eu falei, cara, se acontecer alguma coisa, eu vou chamar no ar, abrir o microfone, e se o repórter for agredido, vai dar audiência, pelo menos. Você já pensou no corte? Eu pensei Não isso. Tinha corte ainda, mas já pensou... Não tinha corte, mas pensei no entretenimento. No entretenimento e na magia do rádio. Sim. Que era o repórter sendo agredido ao vivo. Porra.
Mas não aconteceu Com nada. todo respeito, eu gostaria muito de ouvir isso. Seria... Então, mas não seria? Seria foda. Mas não aconteceu nada. Qual seria o seu time dos sonhos se você pudesse mesclar jogadores do passado e do presente, brasileiros e estrangeiros? Ou seja, o melhor time da história do Uma universo. seleção de todos os tempos. Seleção de todos os tempos, de todos os países. Ixi, aí eu preciso pensar, hein? Mas vamos lá. O goleiro eu acho que é o Buffon. Lateral direito, Carlos Alberto Torres. Tá. Quem pode ser na zaga? Beckenbauer. Gustavo Gomes. Não? Que pode ser atual, né? Pode tudo. Zagueiro. Eu vou pôr... eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr o Maldini Tá bom. e o Roberto Carlos. Beleza, fechou a defesa. Vai de quê? 4-3-3, 4-2-2... Não, 4-2-2 não existe. Eu sou burro, desculpa, gente. 4-4-2. Não sei, peraí, vamos chegar lá. Tá, fechou a Meio defesa. campo? É. Podia ter pensado melhor nessa, mas bom, vai ter que ter uma vaga pro Pelé. Tá bom. Eu vou pôr uma pro Rivelino também. Aham. Eu posso pôr o Zidane... Não pressiona. Pelo amor de Deus. Eu vou pôr o Zidane. Tá bom. Caramba, eu não pus o Cruyff, né? Mas você tem 3 vagas ainda. Você que decide o esquema. Então põe o Cruyff Tá. e tem o Pelé tá na frente, né? Uhum. E o Pelé tá na frente com o... Quem marca é Deus nessa equipe aqui, né? Não, eles que se Tá bom, eles tá bom. os outros que se viram. Vou pôr o Cristiano Ronaldo e o Messi. Só pra gente ter aquele corte bacana, quem que é melhor entre os dois? O Messi. Eita, nós, por quê? Só porque tem Copa. Agora a Copa é relevante Eu agora. acho que desempatou aí com a Copa, né? A Copa é foda. Eu acho que acabou desempatando. Antes acho que até poderia ter poderia ter não, antes acho que tinha alguma discussão, mas agora, querendo ou não, a Copa vai pesar a favor do Messi. E tá aí na sua tela a escalação de todos os Como é tempos que ficou? Puta, vamos lá. Ainda bem que eu anotei real. Imagina se eu tô anotando fake, só rabiscando. Buffon, Carlos Alberto Torres, Beckenbauer, Maldini, Roberto Carlos. Aí vamos de Rivelino, Cruyff, Zidane, Pelé, Cristiano Ronaldo e Messi. E a última pergunta. Essa aqui, vamos lá. Qual o trajeto mais longo que você já percorreu, especialmente para ir a um estádio? Qual que foi o estádio mais longe que você já foi na vida? É melhor essa pergunta. O mais longe que eu fui foi na Rússia. Rússia? Mas aí Copinha, né? na Copa, porque eu tava trabalhando e aí talvez São Petersburgo. Deve ter sido o mais longe que eu fui. Gostou da Experi? Gostei. Cara, a Copa da Rússia foi fantástica, foi difícil justamente pelas distâncias serem longas. País grande Aqui no pra Brasil caramba. também era, né? Mas na Rússia eu acho que mais ainda, mas eu acho que talvez assim, no mapa se eu for colocar, Sochi é bem pra lá também, ou Rostov, Samara. Acho que Samara é bem pra lá, mas talvez pela distância assim, talvez São Petersburgo seja mais longe. Em loco você tem quantas Copas no currículo? Em loco, cobrindo a seleção brasileira de 14 e de 18. Eu trabalhei as outras, assim, como agora de 22, claro, eu estava aqui. Sim. A primeira que eu cobri foi a de 2006, porque eu entrei na Jovem Pan em 2004. Aí em 2006, mas eu trabalhava na produção da rádio. 2010 também trabalhava na produção. Aí justamente na de 14 eu saí da Jovem Pan, já trabalhava no SBT, mas eu saí da Jovem Pan para fazer a cobertura da seleção brasileira pelo SBT. E aí eu fiz em 18 também a cobertura pelo SBT da... Uma baita. E aí já a ESPN também pela ESPN e pelo SBT a Copa de 18. Uma baita experiência, Sim. certo? Mas vamos falar um pouquinho antes de você virar jornalista. Quais são as suas principais lembranças como torcedor? Pode ser algo familiar, pode ser algo ligado ao futebol. O que você pensa quando o Bruno Vicari ainda não era jornalista esportivo ligado ao futebol? Eu acho que é muito relação com a família, com o meu pai principalmente. Desde a gente ouvia muito futebol no rádio, né? Uma coisa que hoje ainda tem, né? Mas hoje mesmo as rádios elas apostam muito em YouTube. Sim. Mas naquela época era você ouvir no rádio mesmo e esperar a noite para conseguir ver os gols. Não, e esperar o narrador terminar de falar o gol imenso pra saber se você não estava prestando se atenção. Se você não estava prestando atenção. Né? Mas também o nosso ouvido já era mais apurado naquela época, né? Já sabia de quem era. Já sabia porque estava acostumado e já estava prestando atenção. Até essa foi uma coisa curiosa que aconteceu, porque na final do Palmeiras e Flamengo da Supercopa, Certo. que inclusive o vídeo das meninas, o vídeo que viralizou, em um momento ali do jogo, acabou a energia no bairro todo. Aí só os gritos. E aí meio que nessa de grito e coisa assim, aí eu liguei no rádio para elas, ouvirem o jogo pelo rádio. Olha. E elas assim, mas como assim? Era assim que vocês ouviam o jogo é uma antes? voz. Porque querendo ou não, às vezes quando você põe hoje mesmo no YouTube, o sinal pelo menos é limpo. Sim. Mas no radinho de pilha ainda é chiado e tal, Sim, né? sim, Você mete o rádio de um lado pro outro, então elas acharam estranho. Mas essa coisa de ouvir pelo rádio, né? Mesmo à noite,
as entrevistas depois, né? Isso tudo é uma coisa que eu lembro muito. Eu lembro quando eu ia nos jogos no Pacaembu, que o placar do Pacaembu, como era no Maracanã, tinha um desenho assim de quando saía o gol, tipo um bonequinho fazendo um gol. Isso pra criança era lúdico também. Então, se for pra gente pensar no seu lado de torcedor, um jogo marcante, quando você não era jornalista ainda. Cara, um jogo marcante. Vem um jogo na sua cabeça que você não vai falar esse que eu sei. Eu li a sua mente agora. Mas pode falar. Qual você acha que é? Qual que eu acho que é? É. Palmeiras e Corinthians 93. Ele é um jogo, sim, ele é marcante, eu tenho muitas lembranças, assim, desse jogo. Essa seria uma resposta. Eu acompanhei alguns outros no estádio que foram bem marcantes também. Teve um Palmeiras e Flamengo aquele 4-2 da Copa do Brasil. Tá, gol do Euler, sim. Esses daí, aí já era até mais recente, porque foi em 99, né? Esse. Então são alguns, mas talvez sejam os dois assim mais marcantes. E é nessa época... Até a final da Libertadores de 99 também. Nessa época de torcedor que a gente cria nossas idolatrias, mas agora você conhece muito desses jogadores. Sim. Eu quero perguntar pra você, qual que é o maior ídolo que você tem no futebol? Pode ser alguém que você conheça ou não? Um ídolo que eu tenho e que hoje participou do programa, o Romário. Romário. Cara, é o Romário. Ídolo nacional, né? É o Romário conversando com a gente, né, fazendo uma pergunta pro Romário. Isso é uma coisa que, até hoje, mesmo com a experiência que eu tenho... Isso que eu ia te perguntar. E mesmo em uma posição privilegiada de apresentar o Sport Center, quando você para e fala, caramba, é o Romário aqui conversando com a gente, é uma coisa que é enorme. E você que já tem tanto tempo de carreira, me fala um jogador que você acha atualmente que é superestimado e um que é subestimado. Vamos ver. Então, superestimado, eu pensei em outro dia que eu assim, gosto, mas eu acho que ele tem um tamanho maior do que ele realmente é, assim, que é o Rooney. Porque você pega assim na Inglaterra e tal, né? É ídolo pra caralho. Pra caramba, né? Só que ele talvez não tenha toda essa bola. Tá. Sei lá, é um nome assim, mas você quer aqui brasileiro? Pode ser um brasileiro também, já que você citou o Rooney, gostei. Eu acho que mundialmente um cara que aqui no Brasil é valorizado, né, tem um tamanho, acho que aqui no Brasil ele tem o tamanho que merece, mas mundialmente não tem o Ademir da Guia. Subestimado então? Subestimado. Sim. Nesse sentido, subestimado, né? Acho que esses. Podemos ficar com o Rooney, superestimado, e o Ademir da Guia Pode ser, vai. Subestimado. O Ademir da Guia acho que subestimado num cenário mundial. Não, aqui no Brasil eu acho que ele tem o reconhecimento que merece. Mas talvez mundialmente ele não tenha, porque também naquela época o cenário era outro, né? Era do futebol muito local, né? Ele não teve o espaço que merecia talvez na seleção, então talvez ele não é uma figura mundial, não seja uma figura mundialmente popular, apesar de ter sido um dos grandes craques da história do futebol brasileiro. Eu imagino a sua próxima resposta, mas eu tenho que perguntar mesmo assim. Viralizou recentemente nas redes sociais a seguinte pergunta: você gosta mais do seu time ou de futebol? Assistir uma partida de futebol? Eu acho que, cara, eu vou falar que eu acho que tem uma parcial, assim, dessa resposta? Ah, não tem, não. Não, porque eu acho que, assim, a maioria... A maioria vai ser do time. A maioria imensa. Sim, eu inclusive. A maioria imensa gosta do time, não gosta de futebol. Sim. Às vezes a gente, tudo bem, gosta de futebol, você vê os jogos de fora, tal, até porque a embalagem também é mais atrativa. A propaganda é boa. A embalagem, ela quando você olha e vê aquilo, tal, você fala, caramba, tem alguma coisa de importante acontecendo, né? Transmitida pela ESPN. Muito. Aí que valoriza. A qualidade da transmissão. Aí que valoriza. O jogo pode ser ruim, mas ela e a ESPN que está transmitindo. Exatamente. Então o jogo é bom. Mas eu acho que assim, eu aprendi também a apreciar mais o futebol a partir do momento que eu virei jornalista. Porque antes eu gostava do meu time. Sim. Tudo bem, você assistia os outros jogos para tirar sarro o que eu faço hoje. Da molecada, Sim. então, ali né, na escola, na rua, no prédio e tal. Mas eu acho que o que faz todo mundo se apaixonar pelo futebol não é o jogo, é o time. Eu acho que muita gente se apaixona jogando também, né? Tem muito jogador que não gosta também de ver futebol, gosta de jogar. Só jogar. Tem jogador que não gosta de ver. E para eles deve ser muito mais divertido. E vira comentarista. E fala merda. Ou a gente não precisa entrar nisso? Deixa que essa aspa polêmica fica comigo. Aí não é a minha aspa polêmica. Ok. Mas eu acho que a primeira relação que a gente tem com o futebol é com o nosso time.
Então você gosta mais do seu time. Essa é a sua resposta final. Então, hoje eu aprendi a gostar mais do jogo. Mas o que me fez me apaixonar pelo futebol... Essa sua experiência em TV te deixa muito ali. Tá vendo? Você sabe escapar das apesar coisas. de existir uma certa contradição em eu dizer que o meu time é o Jornalismo Futebol Clube. E aí, como é que fica? Porque eu aprendi a gostar de futebol vendo Mesa Redonda, Sim. ouvindo as entrevistas, aquela relação com o rádio que eu estava te contando. Então, de fato, o que eu mais gosto no futebol é o jornalismo. Ali assim finalizamos esse bloco, porque agora a gente começa o Laboratório de Craque. E antes de você ver o craque que o Bruno Vicari vai montar aqui, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal do Goleada. Já citamos vários craques até aqui, até o momento dessa entrevista, mas agora eu vou falar pra você alguns atributos e você vai falar qual jogador se encaixa mais com esse atributo. Tá bom. Certo? Tá. Mentalidade. Cara, mentalidade boa, hein? Cruyff. Visão de jogo. Aí eu acho que... Eu tô falando só velho, né? Mas eu sei Tem que ser uns mais novos? Você que mais manda. novos? Eu acho que a gente pode falar dos mais recentes, Bora, então, Valdívia. né? Peraí, eu podia ter pensado nisso antes, hein? Tem uma visão de jogo melhor que a do Valdívia no futebol. Pra você existe alguém assim? Então, tô tentando puxar alguém que é melhor que o Valdívia, por isso que eu tô... Viu? A dificuldade tá aqui. É porque não tem? Não, mas mentalidade, a gente tem que... Não, mentalidade foi o Cruyff. Visão de tá jogo. Bom. Visão de jogo, É. Eu vou pôr o Alex. Alex. Habilidade. Djalminha. Caraca. Velocidade. Velocidade, Mbappé. Tá bom. Pensei que ia falar Euler. Finalização. Ronaldo. Ronaldo mesmo, né? Ronaldinho. Fenômeno, Ok. fenômeno. Ronaldo melhor que Romário, então, finalização. É. Cara a cara era Ronaldo pra você. Então, aí poderia votar em um ou em outro. Mas eu votei no Ronaldo. Foi E o aí? primeiro que... Tá na tua tela o craque. O que eu falei? Que eu Você falei? falou visão de jogo, Cruyff, Não. mentalidade, Cruyff, visão de jogo, Alex, habilidade, Djalminha, velocidade, Mbappé, finalização, Ronaldo. Isso, Foi ficou isso. bom. Ficou bom. Confirma? Confirma, vai. Então beleza. A ESPN transmite muitos campeonatos Sim. mundo afora. Eu quero saber de você, qual que é o mais disputado na sua opinião? Premier League, La Liga ou Campeonato Brasileiro? Não, eu acho que... bom. Aí o mais disputado é o brasileiro. É o Brasileirão. É o brasileiro. Mais disputado, sim. Mas eu já tive a experiência de estar lá nos jogos da Premier League, é fantástico. E acho que é uma competição, assim, sensacional mesmo. Pelo nível de jogo, isso tudo não é... Eu também estive em La Liga no ano passado. Vi o jogo do Real Madrid. No ano passado também eu estive na Premier League no jogo do City. Então foram duas experiências no ano passado fantásticas para mim. Então são competições diferentes. Eu acho que o nível técnico da Premier League é muito superior. A qualquer campeonato no mundo. Tá. Muito superior. La Liga, o jogo do Real Madrid também é um jogo que assim não tem erro. Não é como aqui no Brasil. Aqui no Brasil você vê erro. Tem erro no jogo. Tem erro. As pessoas erram no jogo. Nessas outras... No Real Madrid ninguém erra. Sim. No Manchester City não tem jogo. Foi contra o Fulham. Ninguém errou no jogo. Sim. Mas aí não é mais chato de ver, será? O erro traz o Andrés Pereira escorregando é um puta erro da hora. Pra você pode ser. Pra nós todos aqui, né? Nós todos. Não, mas assim, de fato o futebol ele é um jogo que tem, né? Você tá aqui na sua mesa, tal, né? E isso é uma coisa que é legal do futebol. Tem muitos números, mas assim, as decisões... O futebol ainda é jogado por seres humanos, né? Que erram e que acertam, e isso é inerente do jogo. Então, eu acho que o Campeonato Brasileiro ele é mais disputado por ser mais equilibrado. Certo. Mas a gente ainda, eu acho que melhorou muito o nível do Campeonato Brasileiro de alguns anos para cá, mas ele ainda está um pouco abaixo desses. E vamos pegar aqui um jogador da Premier League, um jogador por enquanto do Brasileirão, né? Que daqui a pouco vai estar na La Liga, e o Vini que já está lá. Endrick, Haaland e Vini Jr. Em 2030... qual jogador vai estar mais em alta? Qual que tem mais potencial para estar... Daqui 5 anos, Exatamente. Né? O Endrick já vai ter uma idade boa, o Haaland e o Vini já vão estar maduros. Quem vai estar melhor ali? Ou seja, quem tem mais potencial? Eu acho que quando a gente chegar lá, os números do Haaland vão ser melhores. Até porque, cara, é impressionante, assim. O cara é maluco. Ele vai ter todos os gols possíveis aí, todos os possíveis, mas eu acho que vai ser o auge do Vinícius Júnior. O Endrick na terceirinha posição aí pra você. Eu acho que, poxa, daqui 5 anos o Endrick vai ter 22, 23. Se com 17 ele tá fazendo tudo isso, imagine com 23. Mas ele ainda não vai estar no auge. Entendi. Entendeu? O seu raciocínio. Porque eu acho que nem em 2030 o auge vai ser o auge do Vinícius, que ele vai estar com 27, 28 anos.
Aí vai ser o auge dele. Tá. O Endrick ainda vai ser, cara, vai ser o que o Vinícius é hoje. Protagonista do futebol mundial, mas ainda não vai estar no auge, acho. Então eu vou mudar um pouco a minha pergunta. Pensando nos 3 no auge, quem que você acha que vai ser melhor? Eu acho que o Haaland vai ter mais gols. Tá. Mas, cara, eu acho que o Endrick, ele tem alguma coisa que é muito diferente, né? Ele é diferente. Porque, assim, eu acho que todos têm talento. O Haaland, tudo bem, é o talento dele ali de só de fazer gol, né? O Vinícius é muito habilidoso também, né? Nessas a gente falar de qualidade e habilidade, eu nem citei o Ronaldinho, mas poderia citar o Vinícius. Mas o Endrick, além dele ter muito talento, além dele ter uma estrela, ele tem uma personalidade muito grande, assim, né? Muito forte. Isso, eu acho que ele tem esses 3 pontos muito equilibrados e os 3 equilibrados lá no alto. Com a setinha pra cima do videogame. Que é talento, que é personalidade e que é a estrela. Ele tem tudo isso. Então, acho que talvez ele supere os outros nesse sentido. A sua fala agora, o Haaland como é que é fazer? Só faz gols? Porque você não vê no Haaland uma... Ele driblando, né? É a mais pura habilidade. Não, ele não é talentoso. Claro que é talentoso. Pra fazer um gol atrás do outro, algum talento o cara tem que ter. É o talento de fazer gols. É o talento de fazer gols. Eu consideraria essa frase polêmica. Porém, uma foi um pouco mais... só faz um pouquinho. Mas essa aqui foi mais... Você esperava ter a repercussão que teve a sua fala do senhor Dorival Júnior? Você esperou que ia dar essa... Porra. Não esperava. Não esperava e, assim, de fato é justo que tenha tido a repercussão, porque meio que aconteceu ali tudo... ao contrário. Tudo ao contrário, assim... Foi engraçado que, assim, eu até conversei muito até depois e durante com o pessoal. É que, assim, a coisa foi acontecendo e foi crescendo. Não parou. Não, então, a cada fase que o São Paulo ia passando, o negócio ia crescendo, né? Aí eu ficava pensando assim, caramba, isso vai acontecer só pra eu... Mas também, por um lado, assim, o negócio foi me mantendo no hype. Você sempre com o pensamento do entretenimento ali de estar na... A minha função, mas isso também é verdade, a minha função como apresentador também é você manter o programa vivo. Certo. Como é a sua aqui, você tá me provocando o tempo inteiro. E você tá fugindo. Eu vou te pegar, mas continua. Então, aí, e era o que naquele momento, naquele programa, estava acontecendo. Era uma notícia muito grande, que era o Dorival indo pro São Paulo, mas o programa não tava, sabe, esquentando assim. E aí eu dei aquela minha opinião, e não foi uma opinião só pra polemizar. Pra viralizar. Porque era a minha opinião mesmo. E de fato a maioria entendeu o que eu falei ali, porque era óbvio que eu não estava falando da história dos clubes, da grandeza, da tradição dos... Tanto que primeiro que assim, o corte ele corta ali, sei lá, 40 segundos, aquilo já te ferra. Mas dentro do próprio corte tem eu falando que eu não estou falando da história do clube. Estava falando dos momentos, né? Que era o Dorival no auge da carreira, sendo contratado por um clube que, apesar de sua grandeza, estava contratando o Dorival porque as coisas não estavam funcionando. E porque estava no desespero. Então eu entendia que no auge da carreira, o Dorival poderia calcular e, por exemplo, para a seleção brasileira, que era o caminho justo para ele, porque naquela época existia uma indefinição na seleção. E que se ele esperasse um pouco, ele iria para a seleção ou para um time que estivesse disputando a Libertadores, que não era o caso do São Paulo na época, né? Tanto que, assim, um pouco depois... Outros times que estavam na Libertadores trocaram de técnico. E o Dorival seria um nome óbvio ali, né? Então ele poderia disputar a Libertadores. Então, assim, naquele momento, acho que a maioria entendeu ali aquele comentário, mas claro que depois o São Paulo vai ganhando, não sei o que, vira a aspas forte, como se fosse uma provocação, e não é, foi um comentário feito na hora. Ali. E agora, avaliando o momento de Dorival Júnior, como que você acha que vai ser a era Dorival na seleção brasileira? Começou muito bem, né? Começou muito bem. Campeão da Copa, então. Dorival Júnior. Hexa. Rumo ao Hexa. Dorival rumo ao Hexa. Não, eu acho que o Dorival, ele é um... Tanto que também, dentro daquele comentário, não foi desvalorizando o trabalho do Dorival. Pelo contrário, era valorizando o trabalho dele e tudo que ele tinha conquistado. Então, eu acho que ele merece estar ali na seleção brasileira, por tudo que ele já conquistou. Eu acho que quando até o Diniz ele entrou ali na seleção, ele furou meio que uma fila. Não que ele não tenha capacidade, tem. Mas ele passou na frente de alguns caras, como o Dorival, como o próprio Renato, que já tinham conquistas e já estavam nessa fila para ir para a seleção e que o Diniz acabou passando na frente e depois ele veio, com muitos méritos, conquistar a Libertadores também. Mas acho que o Dorival está no lugar que ele merece, sim. Né? E ele tem capacidade para estar no comando da seleção, o início foi muito bom
E a gente espera que continue assim, né? Você lembra de alguma outra fala sua que deu tanto bafafá quanto essa do Dorival? Ah, eu acho que teve, né? Cara, teve uma vez... Também foi pouco tempo, mas deu uma repercussão grande. Teve algumas, né? Mas essa foi uma... Não sei se você lembra que agora que o Flamengo disputou o Mundial, e no jogo, acho que foi contra o Al Hilal mesmo, o Gabigol foi expulso, os jogadores do Flamengo foram expulsos e tal. Aí eu falei assim, né? O comentário foi o seguinte: o jogador do Flamengo não está acostumado com uma arbitragem correta. Frase Vírgula, certa. Vírgula. Porque nenhum jogador brasileiro está. Essa vírgula, galera, esquece. Essa vírgula foi no corte. O corte. Entrou no corte. Não, até no corte até tem. Sim. Até tem ali a sequência. A galera já tá puta Só que no a começo. manchete foi assim, o Flamengo não está acostumado com a arbitragem. E aí foi no sentido de jogador bater boca com o juiz. Sabe? Porque aqui no Brasil, qualquer coisa, o jogador vai lá bater boca e o árbitro lá de fora, um jogador foi bater boca, o árbitro cartão. Foi de novo, outro cartão está expulso. Então foi nesse sentido. Só que aí, pegou a manchete, imagina. Aí a torcida do Flamengo veio inteira e... Sorte que você nunca falou algo assim, porque apesar de... Mas assim, tem de todos os times. Então, porque a torcida do Palmeiras é bem cri-cri com essas coisas, né? Se você dá uma dessas com a torcida do Palmeiras, nunca mais esquecem. E aí, nossa... Teve muito. Teve uma do Corinthians recente que eu falei que eu sou uma SAF só que poderia salvar o Corinthians. Porque o time tava, né, o clube tava falido e era uma solução como foi aí de outros clubes. Do Palmeiras eu não lembro, mas teve também. Várias assim, né? Até porque, cara, quando você tá num programa 2 horas por dia ao vivo. Agora, ainda, nessa época de Sport Center, menos porque, querendo ou não, o Sport Center é entre aspas, também um telejornal. Né, então tem entradas, né? Tem isso, mas quando você tá num programa de debate, cara, você tá o tempo, e ainda como apresentador, você tá o tempo inteiro provocando discussão. Sim. Então, às vezes, pra provocar uma discussão, você fala, mas você não acha que tal coisa? Aí você, mas você tá falando isso, tal. Mas então... você já falou algo, mesmo não acreditando naquilo, só pra dar aquela fogueirinha ali? Não, isso não. Isso não? Não vou falar uma coisa que eu não acredito, como é isso que eu tava te falando do Dorival. Sim. Eu dei a minha opinião ali pra esquentar um debate... Mas não era algo que eu não acreditava, era a minha opinião mesmo. Tanto que depois as pessoas, mas você não pediu desculpa? Não, mas eu tenho que pedir desculpa do quê? Exato. Eu não ofendi ninguém, não agredi ninguém, eu dei uma opinião. Pode ter sido uma opinião errada, que depois virou errada, tudo bem, mas não é um motivo para pedir uma desculpa. Você pode reconhecer que, olha, o que eu pensava, caramba, não aconteceu, né? Virou de um outro jeito a história e com todos os méritos a história virou e realmente o que eu acreditava não aconteceu, mas não é motivo para pedir desculpa. Pronunciamento, nota oficial. Nota oficial porque não cometi um crime nenhum. Então... Bruno, é o maior fã de ciclismo no Brasil é você, Bruno Vicari? Não, acho que hoje tem muitos, assim. Eu posso dizer que eu não era o maior, mas eu era praticamente o único. Né? Você foi um embrião ali do fã-clube. Não, eu acho que sem modéstia, assim, no jornalismo esportivo, no grande jornalismo esportivo, eu fui o primeiro. Isso eu não tenho dúvida. Tanto que eu fui o primeiro jornalista brasileiro credenciado no Tour de France. Como foi pra você? Você que começou lá desde criança. Eu cheguei lá, os caras, mas você é jornalista? O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Sim, eu vim porque não é, né, o Tour de France e tal. Os caras... E era o dia da final da Copa América, Brasil e Argentina. Aquela do Adriano? Do Adriano, 2004. E você tava lá no... 2004. Os caras, mas o que você tá fazendo aqui? Hoje tem uma final ali e tal. E eu tava lá. E assim, ninguém entendeu nada e os caras me credenciaram meio que por dó, assim, de mim. Cara, o cara tá aqui, o cara é do Brasil e tal. Mas você não preencheu nada, você não fez o pedido. Não fiz, mas poxa, eu vim até aqui. O cara, tá bom, vai. E não acreditou muito, até porque eu era novo na época. Eu tinha 21 anos, 22 anos. E nem sentiu falta de ver ali o Adriano deitar na Argentina? Não, eu vi depois só. Até porque naquela época também, você tava lá na Europa, não passava o jogo, não tinha internet assim como tem hoje. Então eu fiquei sabendo depois só do que tinha acontecido. Se você soubesse. Mas hoje, assim, hoje tem muita gente que acompanha, tem grandes especialistas, gente que acompanha até muito mais assim que eu. Se você soubesse o que aconteceria, que imaginação, nesse jogo, você teria mantido a sua opção de ver o Tour de France ou... Não. Aí assistiria o jogo? Não, eu teria mantido. É? Porque eu tava vivendo uma coisa ali que, cara, não... Forte. Tudo bem, né, que é verdade que, tudo bem, ali foi só mais uma chegada do Tour de France. E esse jogo é histórico. Sim. Não sei, acho que eu teria mudado, hein. E de repente teria ido outro ano ver o Tour de France. Tem aí, com todo respeito ao meu desconhecimento ciclista,
Mas tem todo ano? Como funciona? Não, tem todo tá ano. Bom, tá tem bom. Todo ano. Ali, na época, era também um tour especial, porque foi quando o Lance Armstrong quebrou o número de vitórias no Tour de France. Ele se tornou, naquele ano, 6 vezes campeão. Até então, o recorde era 5. Ah, então foi histórico também. Foi histórico e depois esses títulos foram revistos também, retirados dele por causa das questões de doping. Com certeza. Mas ali, naquele momento, era algo assim, era algo muito grande que estava acontecendo ali. Sabe o que é muito grande também? O próximo quadro, que é o E aí, professor? Bruno Vicari, nesse quadro a gente faz uma brincadeirinha, já deve ter visto nas redes sociais, que é o vende, o banco e o titular. Tá. Ali, mas vai ser um pouquinho diferente com você. Você vai escolher quem vai ser o cara do Hexa, tipo o Ronaldo em 2002, o cara que vai ser ali. Tá. Quem vai ser banco, vai jogar, vai entrar, vai ser importante, mas vai ser banco, quem não vai nem ser convocado. Tá. Aí que tá. Tem que escolher entre um desses. Entre Vini Júnior, Rodrigo e o senhor Hendrick. Caramba. Porque assim, sabe qual que é o problema? Você falar desses 3, qual que é o problema? Você falar um que não vai ser nem convocado, é por um problema talvez de uma contusão. Não, mas quem que você não convocaria? Desses 3? Desses 3. Desses 3 eu acho que o Rodrigo tá abaixo dos outros 2, né? Em quais aspectos, na sua opinião? Eu acho que ele... Tudo bem, hoje ele é um cara mais pronto também que o Hendrick, né? Mas o Hendrick é aquilo que a gente falava, ele é um cara muito diferente. Sim. Eu acho que talvez o Rodrigo ele fique abaixo do que hoje são o Vinícius e o Hendrick. E pensando na Copa, pensando em 26, né? Então daqui a 2 aninhos... É lá pra frente. Exato, né? Daqui a 2 aninhos, Hendrick já 2 anos de Real Madrid, capaz até de ser titular na vaga do Rodrigo. Mas eu ainda acho que o Hendrick vai estar muito novo, muito novo para ser o cara da Copa. Então o Hendrick no banco? Hendrick no banco e o Vinícius como o cara da Copa. E o Rodrigo fora. E agora, como que... Passou aqui na minha cabeça a pergunta, nem estava no roteiro. Como que você escalaria, já que a gente está nesse E aí, professor, um ataque do Real Madrid? Tem 3 vagas, você tem Mbappé, você tem o Hendrick, o Vinícius, tem Bellingham. O Bellingham chegando por ali. Vamos lá. Eu acho que tem que ser... O Vinícius tem que jogar na esquerda mesmo. O Vinícius joga na esquerda. O Mbappé eu acho que pode jogar meio que por dentro e o Hendrick pela direita. Ele não fez muito isso agora no Palmeiras, né? Às vezes até faz, né? Pela direita? Pela direita. Que cobre o Marcos Rocha, a torcida fica puta. Quando o Abel faz isso, aí, Abel a torcida fica brava, né? Feedback pra você, Abel quando o Abel quando ele faz isso, a torcida fica brava. Mas eu acho que, assim, logo de cara agora, o Hendrick vai ter que esperar um pouco. Será? Com esses caras aí, tem. Ele deita todos no banco. Já? Já. Mas agora, começou a temporada e já começa assim? Começou assim. Os outros vão ter que comer muita feijão com arroz pra ele Não, acho que ele vai ter que chegar um pouquinho... Com o pé atrás. Acho que sim. Acho que vai fazer até bem pra ele. Mas é aquilo que a gente falou, ele tem personalidade. Como os outros têm também, né? Cara, o Rodrigo chegou ali... Não é à toa que estão ali no Real Madrid. Porra, e o Rodrigo chegou fazendo gol importante, decisivo em Champions. Sim. Nem jogava, né? O Rodrigo apareceu nos jogos da Champions. O Vinícius também, né? Em decisão. Então, cara, aí sobra aquilo que a gente falava. Talento, personalidade e estrela. Talento, personalidade e estrela é o que essas pessoas aqui têm. Qual que é a melhor dupla entre Ronaldo e Romário, Gabigol, Bruno Henrique e Bruno Vicari e Mari Spinelli? Gente, como que é trabalhar com a Mari? Não, a gente sobra. Deita Até porque a nessas gente é todo dia. Esses caras jogam quando? É quarta e domingo no E máximo. olhe lá. E olhe lá. Quando não é poupado, quando não é viagem, não quando sei não o quê. tá suspenso o senhor Gabigol. Quando não tá suspenso, então. É a melhor dupla, Bruno Vicari e Mari Spinelli. É a melhor com uma certa... Até porque aí a gente atua no feminino e no masculino. Porque a Mari é a pessoa... Não tenho dúvida que ela é a pessoa que mais entende de futebol feminino no Brasil. Bom. Cara, o que essa menina entende é impressionante. Passa os jogos lá os jogos europeus. Sim. Bom, as aqui do Brasil, claro, né? Ela entende muito também, né? Como as outras meninas. Aliás, a nossa equipe ali é muito boa. A própria Mari Pereira que vem aqui, Sim. né? Mas todas as meninas ali são ótimas. Mas assim, como a Mari fala das jogadoras estrangeiras... Eu nunca vi ninguém falar aqui no Brasil, não. É com propriedade. Com propriedade e com conhecimento.
E você foi pego de surpresa quando ela e o Marra choraram com o título Foi do legal, Galo? né? Como que foi aquele momento Não, ali, até nos bastidores? Então, eu acho que eu não fui pego de surpresa, porque eu, de certa forma, vim acompanhando a emoção deles, Sim. assim, né? Tipo, no dia a dia mesmo, né? É claro que eu não, esperava que os dois fossem chorar no ar, mesmo sabendo que os dois são, assim, emotivos. O Marra, principalmente, é um cara muito emotivo. Sim. O Marra, cara, é quase, não vou falar todo dia, mas assim, toda semana tem algum assunto que eu olho pra ele, ele tá com o olho, assim, cheio de lágrima e ele tá, tipo, engolindo. Se segurando. É. E ali, cara, foi um momento muito especial pra eles, assim, e foi bacana. E nos bastidores da ESPN, porque assim, isso nada mais é que o sentimento aflorando ali, né? Nos bastidores, fora do ar, vocês se zoam muito, é vocês zoando o time dos outros, os outros zoando o seu time, que a gente não descobriu ainda qual é? Então, você sabe que eu acho que nesse sentido, sem brincadeira, talvez eu seja o cara mais frio, assim, Por quê? Porque eu acho que eu sou frio mesmo e eu acho que eu sou, assim, eu acho que eu sou muito profissional mesmo nesse sentido. É claro que tem muita brincadeira, Sim. assim, né, uma coisa assim, mas eu sou um cara que não me abalo com vitória ou com derrota de time. Não me abalo. Até porque o nosso time perde pouco. Oi? Pode ser. Mas porque, por exemplo, às vezes tem final de campeonato, às vezes tem pessoal que trabalha ali, trabalha na redação mesmo, que gosta assim, ainda bem que minha folga caiu agora, porque assim eu vou lá ver o jogo. Sim. Eu não, cara, se o meu time, ou seja lá qual for a final do campeonato, eu quero estar trabalhando. Você prefere estar no estúdio Muito. ou trabalhando no estádio, mas Muito. não na torcida? Não, eu quero estar trabalhando. Caraca. Primeiro porque é da minha profissão. Sim. Eu quero estar nos grandes momentos. Então, pô, se tem a final do campeonato, cara, eu quero estar apresentando o programa da final do campeonato. Caramba. Seja lá quem esteja, né, Sim. esteja jogando. E também é verdade que se existiria a chance de ter uma relação sentimental com o que está acontecendo ali, quando eu tô no ar, eu tô muito frio, então eu não fico nervoso. Separa bem, né? Então eu não me envolvo emocionalmente com a decisão. Seria uma final, um jogo que se eu estivesse em casa, eu estaria nervoso por algum motivo, mas estando no ar eu tô preocupado com o que tá acontecendo ali. E cara, fiz várias finais, recentemente mesmo ali na ESPN, que era final de campeonato, era decisão por pênaltis, eu tava no ar. Meu Deus, eu não teria coração. Ganhei algumas, perdi outras, mas assim, pra mim era o programa que tava entrando no ar, entendeu? Então eu não passei pelo... Tudo bem, eu perdi a emoção ali da vitória, mas eu também não passei o nervosismo da derrota. Mas você que é tão profissional nesse ponto, como que você enxerga esse... E acho que você podia perguntar isso pra outras pessoas, porque eu falando assim de mim, parece que eu tô exagerando, mas se algum dia a Mari vier, alguém vier, pode... Fica convidado. Espero que não me desminta, né? Fica o convite desde já. Alô, produção, vamos convidar mais. Mas a gente brinca assim bastante. Mas o que eu quero saber, você é profissional desse jeito, como que você vê esse movimento cada vez mais dos jornalistas e até influenciadores tomando o palco ali da mídia, falando, não, eu sou palmeirense, eu sou tananana, e ali cobrindo e não se preocupando. O clubismo invadindo muito a comunicação, essa é a pergunta. Isso era tabu mesmo, há alguns anos. Sim. Eu lembro que, cara, saía na revista, na VIP, assim, era, cara, veja pra quem torcem os jornalistas, ou quando saía no UOL, né, porque era mistério, você não sabia. E eu acho que, assim, o fato das redes sociais existirem também acabaram expondo algumas coisas, né? Porque, por exemplo, imagina que se não existisse rede social, ninguém ia saber para quem minhas filhas torcem. Sim, exatamente. Né? Então, se eu estivesse só ali todo dia no Sport Center, ninguém ia saber nada. Que minha filha, que a minha mulher, que meus pais, ninguém ia saber nada. Então, acho que a rede social acabou expondo um pouco. E existe esse movimento também de alguns jornalistas meio que segmentarem, né? E jornalistas que, eu acho que muitos que são extremamente corretos, são profissionais e que acabam indo mais ou menos para esse caminho. Mas eu acho que o papel do jornalista, do repórter, eu falei isso no ar outro dia, ele é insubstituível. Porque o jornalista, ele pode até falar de um time ou do outro, mas o cara, como profissão, como jornalista, ele tem um compromisso. Se o cara é bom jornalista, ele com certeza vai colocar isso à frente do time. Assim eu espero. E cabem as duas coisas? Cabem as duas coisas? Eu acho que cabe, porque de fato também, quando o cara ele fala do time dele, ele entende o sentimento, ele entende o que o torcedor está sentindo. Talvez comunique melhor até. Isso, exato. Ele sabe o que o cara que está ouvindo está passando. Sim. Por isso que o cara que está em casa assistindo, ele vai se identificar com ele.
Porque ele entende que o cara, tudo bem, ele tá falando ali com propriedade, com isenção, mas que ele entende o que o torcedor tá sentindo. Pensando no clubismo, pensando ali nos bastidores da ESPN, misturando todos esses últimos assuntos, vamos pro quadro Quem é Quem? Eu vou falar o nome dos times, você vai pensar em alguém da ESPN que... Quando você pensa, por exemplo, no Santos, quem que você pensa da ESPN? Pode ser... Mas eu vou entregar todo mundo. Não, mas não precisa ser o time do cara, aí que tá a questão. Pode ser alguém que fica perseguindo muito o Santos, pode ser alguém que, poxa, gosta de... Que odeia. Então, você que fala o nome e tal, fulano odeia, pior ainda. Então, é você que decide a Não, sua mas resposta. não, esse quadro... Vai pipocar. Não, eu vou ter que pensar na Tá bom. resposta. Vamos lá mas com vai. calma. Quando você pensa no Santos, você lembra de quem da ESPN? Eu lembro do Abel Neto. Por qual motivo? Porque o pai dele jogou no... O pai, o tio, né? O pai dele jogou no Santos. Ele vai sair pela gente em todas as respostas. Mas vamos lá. E no Corinthians? No Corinthians? O Vitor Brenner tem uma cara de corintiano ali, né? Tem um quesinho de corintiano, não tem? Mas é alguém da ESPN? Da Quando eu ES... penso no Corinthians? É. Pensa no Corinthians, pum, da ESPN. Lili Nascimento. Por quê? Porque é a repórter do Corinthians. Ah, tá eu vou nessa bom. em todas agora. E São Paulo? São Paulo? São Paulo. Na ESPN, deixa eu pensar. Cara, aí assim, todo o respeito ao Edu Afonso. Que aí também, né? Porra, o Edu já Afonso tá liberado. O Edu Afonso chega lá, ele é quase que o Sim. presidente, né? Sim. Então é Edu Afonso, claro. Sociedade Esportiva? Dentro da ESPN, Uhum. eu penso no Antero Greco. Que também Numa- tá ali, já tá uma coisa ligada à Mas outra. é no Antero, que é uma figura que eu... Não é que eu adoro, eu amo. E tem vários nomes do Palmeiras pra gente falar lá na ESPN, né? Não sei, tem. Fernando Praz. É verdade. Tem o Djalminha, o Djalminha, o Zinho. Poderia ter pensado em outros. Podia. É verdade, ó. Tem até outro nome Vacilei. aqui, mas vamos lá. E no Cruzeiro? No Cruzeiro, Mário Spinelli. pode Pode ser. ser. A Pode rival, ser, a porque rival. é mineira. Pode ser, boa. E pra fechar, no Flamengo? No Flamengo, aí eu vou ter que falar um cara que é meu irmão. O Zinho. É. Porque o Zinho, poxa, ele surgiu no Flamengo. O Zinho Sim. valeria para várias dessas respostas, né? Sim. E é um privilégio trabalhar com esse cara, porque, poxa, o Zinho, ele foi um cara, assim, um jogadoraço mesmo. Por onde ele passou ali, ele conquistou títulos e com personalidade, sendo relevante e acertando os times. E foi assim no Palmeiras, foi assim no Cruzeiro, foi assim no Flamengo, foi assim no Grêmio, foi assim na Seleção Brasileira. Então, eu vou citar o Zinho e relacionar ao Flamengo porque eu precisava fazer essa homenagem ao Zinho em algum lugar. Bruno Vicari, infelizmente, estamos chegando ao fim aqui do nosso Fala Tudo com Murilo Dias, mas temos uma dinâmica aqui. Eita. Essa mesa não é só Pensei que eu cenografia. tava livre. Essa mesa não é só cenografia. Aqui temos um desafio, porque agora começa o campeonato de futebol de botão. Jogou muito futebol de Joguei, botão? joguei. Então você é craque. Com a bolinha redonda. E fica a crítica aqui à Fica. produção. Essa tudo bolinha bem. da 25 aqui de 10 reais, você compra 80, não tá com nada. Não tem problema. Bruno Vicari, você que é craque, você vai ter que chutar daqui e fazer um gol no nosso Lá? Buffon lá. Com certeza? Tem 5 tentativas. Quer treinar um pouquinho? Não. Não Vamos precisa. jogar. Não. Caralho, vamos ver então como que o Bruno Vicari... Já vai deixando o like e se inscreve aqui no canal. Bruno Vicari, a primeira tentativa de Bruno Vicari. Buffon pegou. Parou no Buffon. Vamos pra segunda tentativa. Quem que tá batendo aí? Quem que é o melhor batedor de falta da história do... Carlos. Roberto Carlos. Pra dar um porradão assim, Roberto Carlos. foi fraco, hein? Fraco. E contou, Nossa, e contou será que contou? Contou. Passou daqui e contou. Então vai. O Buffon tá mal posicionado pra caramba ali. Tô vendo. Então, quero ver Porra, se o o Buffon... tá perdidaço. Tem que fazer gol no Buffon, pô. Ai, puta. Essa aqui no Allianz a galera ia fazer... O VAR aqui eu vou pra... Ah, tá pra querendo... trás? tá querendo roubar. Pode? Pode. Autorizada. A cobrança... Nossa, fraco também. Fraco. Última tentativa. Pô, tá mole, hein? Pô, porradão. Tem que ser porradão. Ai, meu Deus. Foi quase. E aí ficamos no quase, né, com essa entrevista, mas eu gostei muito do papo. Espero que você tenha Foi curtido mesmo? também. Gostei Obrigado. muito. Quer um último recado de Bruno Vicari? Não, quero agradecer. Obrigado, Murilo, pelo convite para participar aqui. Foi divertido. Espero que o pessoal me siga também nas redes sociais. Por favor, faça sua no propaganda. Instagram, no Twitter, @Bruno Vicari. E todos os dias no Sport Center, tá? Todos os dias às 11 da manhã, na ESPN, no Star Plus. Tô lá com a Mário Spinelli, com o Mário Marra e com o time todo da ESPN Brasil.
É isso, valeu. Até o próximo Fala Tudo com o Murilo Dias. Falou!